Depois de alguns anos morando no exterior a trabalho, voltei de surpresa, sem avisar, para visitar meus pais e minha irmã, achando que ficariam felizes com a minha presença. Comprei o presente que minha mãe tanto pedia, e o celular da última geração para minha irmã, que de certa forma, sempre foi mais favorecida pelos meus pais do que eu, e também não esqueci do meu pai. Comprei um belo presente para ele, mas quando cheguei na casa dos meus pais e irmã, a porta estava aberta, entrei e escutei eles dizendo: "Quero que ela desapareça de vez, porque assim tudo que é dela ficará com a gente." Minha irmã completou: "Tomara que isso seja logo." Foi quando entrei na sala onde estavam e quando me viram ficaram em choque. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Era início da tarde quando o avião pousou. O coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e saudade pulsava dentro de mim. Depois de quase 6 anos morando fora do país, trabalhando duro em outra cultura, em uma terra onde tudo era novo e, por vezes, solitário, eu finalmente havia conseguido tirar uma licença longa. Decidi que não avisaria ninguém. Queria surpreendê-los. Sentir o abraço apertado da minha mãe, ouvir o riso do meu pai e ver o brilho nos olhos da minha irmã ao me ver novamente. Eu tinha criado essa cena na minha cabeça tantas vezes, que acreditava fielmente que seria assim. Ao longo desses anos, mesmo com a distância, nunca deixei de ajudar meus pais financeiramente. Sempre que precisava, eu estava ali, mesmo à distância. A minha irmã, por outro lado, sempre pareceu estar no centro das atenções. Era a preferida declarada, a que, mesmo sem contribuir com nada, sempre recebia os maiores elogios. Eu tentei não me importar com isso durante a minha adolescência, tentei entender, justificar. Mas algumas feridas, mesmo que você insista em ignorar, continuam sangrando por dentro. Decidi trazer presentes. Para minha mãe, comprei aquele conjunto de louças caríssimas que ela mencionava toda vez que conversávamos por vídeo. Para o meu pai, escolhi um relógio de bolso antigo, restaurado, igual ao que ele teve na juventude e que vivia dizendo que perdeu num roubo anos atrás. E para minha irmã, o último lançamento de celular, que ela havia comentado por mensagens com desdém, dizendo que com o salário da irmã rica, ela merecia ser mimada. Achei que aquilo fosse apenas uma piada. Mas no fundo, algo em mim sabia que havia algo estranho por trás das palavras dela. Pedi um táxi no aeroporto e fui direto para a casa onde cresci. Quando o carro dobrou a esquina da rua, senti uma fisgada no peito. Lá estava ela, a casa de muros baixos, o jardim da frente ainda com as roseiras que minha mãe tanto amava. O portão estava entreaberto. Desci com as sacolas de presentes nas mãos, o coração disparado, com um sorriso que mal cabia no rosto. Eu não sabia que aquele momento mudaria tudo. Ao me aproximar da porta da frente, percebi que ela também estava encostada. Dei 2 passos para dentro e ouvi vozes vindas da sala. Me escondi atrás da parede, por instinto. A voz do meu pai era firme, quase amarga: "Eu quero que ela desapareça de vez. Se sumir, tudo que ela tem vai ser nosso. A conta no exterior, o apartamento que comprou, tudo." Senti o corpo congelar. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz da minha irmã veio logo em seguida, debochada: "Tomara que isso seja logo. Já estou até imaginando a viagem que vou fazer com o dinheiro dela." Minha mãe, com a mesma frieza, completou: "Ela nem vai sentir falta, não merece tudo o que tem." A sala caiu num breve silêncio, como se até eles tivessem se assustado com a crueldade que acabaram de vomitar. Eu não conseguia me mover. As sacolas tremiam nas minhas mãos. Aqueles segundos pareceram horas. O chão parecia prestes a desabar sob meus pés. Mas então, algo dentro de mim se ergueu. Respirei fundo, engoli a dor que se formava na garganta e entrei na sala com passos firmes. 3 rostos se viraram na minha direção, congelados, lívidos. Minha irmã deixou cair o celular que segurava. Minha mãe empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Meu pai balbuciou meu nome, sem acreditar no que via. Ali, naquele instante, algo em mim se quebrou, e algo novo nasceu. Eu sorri.
Mas não era mais o sorriso da filha que volta com saudade. Era o sorriso de quem, pela primeira vez na vida, entendeu tudo. A partir daquele momento, tudo mudaria. Para sempre. O silêncio que se seguiu à minha entrada foi mais barulhento do que qualquer grito. Meus pais e minha irmã continuavam paralisados, como se meu simples aparecimento tivesse desestruturado o mundo deles. Eu os encarei por alguns segundos. Não disse nada. Apenas coloquei as sacolas no chão, uma a uma, bem à frente deles. O presente da minha mãe, o do meu pai e o da minha irmã. Trouxe isso para vocês, falei, em tom calmo. Não sabia que não seria bem-vinda. Minha irmã ainda estava com a boca entreaberta, sem saber se fingia surpresa ou se mantinha o desprezo que acabará de verbalizar há minutos. Minha mãe tentou se recompor, aproximando-se de mim com uma expressão falsa de alegria. Filha, foi tudo um mal-entendido. Estávamos apenas conversando. Nada disso era para ser levado a sério, disse, rindo sem graça. Tomara que isso seja logo, repeti, com um sorriso seco, olhando diretamente para minha irmã. Isso é só uma brincadeira, então? Ela desviou o olhar. Meu pai pigarreou e tentou controlar a situação, como sempre fazia quando queria fingir que tudo estava sob controle. Você chegou sem avisar, pegou todos desprevenidos. Isso não muda nada, somos sua família. Você nos conhece, falamos coisas da boca para fora quando estamos irritados. Irritados com o quê? Com o fato de eu estar viva? Eles se calaram novamente. O constrangimento enchia cada canto daquela sala. Eu os observava em silêncio. Eram os mesmos rostos que um dia significaram abrigo, mas agora pareciam tão distantes de mim quanto estranhos. Minha irmã finalmente encontrou forças para falar. Se veio aqui para fazer cena, pode voltar para onde estava. Ninguém pediu para você aparecer, disse, com a arrogância de sempre. Não, eu vim porque achei que vocês sentissem minha falta. Que estivessem orgulhosos. Trouxe presentes, vim com o coração cheio. Mas foi bom ouvir tudo antes. Me abaixei, peguei os presentes do chão e fui até a porta. Se for para fingir, prefiro não dar nada, disse com firmeza. Vocês não merecem nem uma lembrança de onde estive. Minha mãe correu até mim, tentando me impedir de sair. Não vá embora assim. Você não entende, a gente fala besteira às vezes, mas você é nossa filha. A filha que vocês queriam ver desaparecer, lembra? Rebati, olhando-a nos olhos. Ela recuou. Subi no táxi que ainda esperava na rua. Pedi que me levasse para um hotel no centro. Durante o trajeto, olhei pela janela sem dizer uma palavra. Doeu mais do que eu imaginava. Mesmo com tudo o que já havia vivido, com as marcas do passado, no fundo eu ainda alimentava a esperança de um abraço apertado, de lágrimas de alegria, de um que bom que você voltou. Mas não. O que encontrei foi ganância. Desprezo. No quarto do hotel, sentei na cama com as sacolas ainda ao lado. Peguei o celular da minha irmã, o último modelo, e pensei em como ela sempre teve tudo, mesmo sem esforço. Como meus pais sempre a colocaram em primeiro lugar, mesmo quando eu precisava desesperadamente de atenção. Lembrei da infância, das vezes em que fiquei sozinha em datas importantes porque ela tinha uma apresentação na escola ou uma festa de aniversário para ir. Lembrei de quando meus pais venderam o único bem da minha avó que ficou para mim, para comprar um carro novo, no nome da minha irmã. Porque eu nunca enxerguei antes. Dormi mal naquela noite. O rosto deles me perseguia nos sonhos, e as palavras que ouvi ecoavam sem parar. Na manhã seguinte, abri meu notebook e revisei alguns documentos. Entre idas e vindas ao exterior, eu havia feito boas escolhas. Investi em imóveis, ações, estudei, cresci. Estava financeiramente muito bem. Melhor do que eles jamais imaginaram. E o mais curioso era que, mesmo com tudo isso, meu desejo era apenas ser amada, não reconhecida. Mas algo havia mudado em mim. Eles precisavam entender, de uma vez por todas, que eu não era mais a filha que abaixava a cabeça. A interfone do meu quarto tocou. Era a recepção.
Informaram que meus pais estavam no saguão, pedindo para me ver. Provavelmente descobriram onde eu estava por meio de conhecidos. Demoraram menos de um dia para sentir o peso da rejeição. O jogo estava virando. Respirei fundo. Eles ainda não sabiam, mas agora quem decidiria as regras do jogo seria eu. Desci para o saguão com passos firmes. Eu precisava vê-los, mas, dessa vez, por mim. Não mais com aquele velho desejo de aceitação. Queria olhar nos olhos deles, não como a filha que volta com presentes, mas como a mulher que finalmente enxerga quem realmente são. Lá estavam, meu pai, sentado em uma das poltronas com a perna cruzada, impaciente. Minha mãe, ao lado dele, segurando a bolsa como se fosse uma armadura. E minha irmã em pé, de braços cruzados, claramente contrariada por ter sido arrastada até ali. Nenhum deles parecia arrependido. O desconforto no ambiente era mais por terem sido pegos do que por qualquer culpa verdadeira. Você poderia ter falado que vinha, disse meu pai, assim que me aproximei. E vocês poderiam ter dito que preferiam que eu estivesse presente junto com vocês, respondi, sem pestanejar. Minha mãe tentou sorrir, mas era um sorriso que não tocava os olhos. Foi um momento infeliz. Você sabe como seu pai fala demais às vezes, não jogue a culpa nele, interrompi. Todos vocês falaram. Cada um deixou bem claro que, se eu deixasse de existir, seria um alívio. Porque aí tudo que conquistei seria de vocês. Minha irmã bufou, impaciente. Ai, meu Deus, vai ficar fazendo drama agora? Você sempre foi assim, exagerada. Sempre se achou a injustiçada. Mas a verdade é que ninguém te pediu para ir embora. Você quis sair, quis morar fora, quis viver longe da família. A gente só seguiu com a vida. Se você sente falta de ser bajulada, vai procurar outra plateia. Olhei para ela em silêncio. Por um segundo, enxerguei ali a menina mimada que cresceu aprendendo que tudo viria fácil. E veio. Tudo entregue de bandeja. Ela não precisava se esforçar para ter o que queria. Bastava reclamar, e meus pais se viravam para agradá-la. Enquanto isso, eu lutava para conquistar meu lugar, sempre ignorada, sempre tratada como uma sombra inconveniente. Vocês vieram até aqui porque acham que eu vou recuar, que vou voltar a fingir que não vi nem ouvi nada. Mas não vou. Chega, disse, virando as costas e caminhando em direção ao elevador. Espera, minha mãe chamou. Nós erramos. Estamos arrependidos, filha. A gente fala coisas no impulso, mas não quer dizer que não te amamos, amar? Me virei de volta, segurando o riso. Amor não deseja que o outro desapareça. Amor não conta os bens do outro esperando a morte. Amor não me fez sair de casa aos 23 anos com 2 malas e nenhum apoio. Eles se calaram. Eu me esforcei para manter contato todos esses anos. Vocês sempre foram frios. Preferiam falar da minha irmã, das conquistas dela, conquistas financiadas com o dinheiro que eu enviava. Minha irmã revirou os olhos e resmungou, já começou a ladainha do passado, o passado explica o presente, minha irmã. E agora que escutei o que pensam de mim com os próprios ouvidos, não adianta tentar apagar. Entrei no elevador. Eles não tentaram impedir. Dessa vez, sabiam que as palavras não resolveriam. O estrago estava feito. Subi para o quarto e tranquei a porta. O coração estava disparado, mas havia uma força ali dentro que eu ainda não tinha conhecido. Pela primeira vez, eu não estava me sentindo culpada. Pela primeira vez, a dor não me fazia recuar, ela me empurrava para frente. Peguei o notebook e comecei a reler contratos, documentos. Eu tinha mais 2 imóveis em meu nome naquela cidade. Um deles, alugado. O outro, recém-reformado, ainda vazio. Era hora de dar novos rumos à minha presença ali. Decidi que ficaria por tempo indeterminado. Mas não para me reaproximar deles. Ficaria para encarar tudo de frente. Não fugiria mais. No dia seguinte, fui até a antiga casa da minha avó.
Ela havia me deixado de herança, mas anos atrás meus pais a venderam sem meu consentimento, alegando que eu não voltaria ao Brasil. Descobri que o imóvel fora vendido para um casal que, tempos depois, revendeu para uma incorporadora. E a empresa, por ironia, era uma das que eu havia investido anos atrás, sem saber que aquele era um dos ativos. Voltei para o hotel com um novo propósito. Aos poucos, as peças se encaixavam. Meus pais não só menosprezaram minha presença, como lucraram com ela. Pegaram tudo que era meu com o pretexto de estarem cuidando de mim. Até hoje, ainda usavam meu nome para garantir vantagens, como o financiamento de um apartamento para minha irmã, que fizeram recentemente, usando minha renda como garantia, mesmo sem minha autorização. Estavam acostumados com a filha que nunca reagia. Mas aquela filha já não existia. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar tudo. Tirei meu nome de tudo que envolvia eles. Fechei os repasses mensais. Suspirei aliviada. Pela primeira vez, eu não me sentia obrigada a carregar ninguém. Eles ainda não sabiam. Mas logo saberiam. Foram dias de silêncio da parte deles. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Achei curioso, ou talvez previsível. Quando entenderam que não cederia, preferiram fingir que nada havia acontecido. Era como se meu silêncio tivesse sido mais ofensivo do que qualquer grito. Mas era exatamente esse silêncio que começava a gritar dentro da casa deles. Pela primeira vez, eu havia cortado o ciclo. E era só o começo. A administradora do imóvel que eu havia deixado alugado me enviou um e-mail. O inquilino havia se mudado antes do fim do contrato, por motivos pessoais. Vi ali a oportunidade perfeita. Mudei-me para o apartamento, um lugar claro, simples, mas aconchegante. Senti um alívio profundo ao estar em um espaço só meu, longe das paredes onde cresci ouvindo que eu era a segunda opção. Foquei no trabalho remoto e reorganizei todos os investimentos. Retirei meu nome de qualquer responsabilidade legal vinculada ao CPF dos meus pais. Para isso, precisei ir até um cartório. No mesmo dia, parei em frente à casa deles, de longe. Não fui por saudade. Fui por firmeza. Queria me ver ali, de fora, como observadora. Pela primeira vez, percebi como aquela casa era cheia de memórias distorcidas. Tantas noites engolindo o choro por me sentir invisível. Tantas vezes ouvindo minha irmã ser chamada de a filha que dá orgulho, enquanto eu era a esquisita, a séria demais, a difícil de lidar. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem. Era da minha mãe. Estamos passando por dificuldades. Seu pai teve problemas no banco, e precisamos conversar. É importante. Não respondi. Deixei em silêncio. O mesmo silêncio que sempre recebi quando mais precisei. A verdade era simples, não queriam conversar, queriam ajuda. Ajuda financeira. Queriam a filha que envia dinheiro, que se sacrifica, que entende, que se culpa. Mas essa filha, enfim, havia partido, e dado lugar a uma mulher que sabia exatamente quem era. No dia seguinte, minha irmã me mandou uma mensagem seca. Você é muito egoísta. Sempre foi. Tudo isso é drama. Cresça. Apaguei a mensagem sem responder. Mas no fundo, eu sabia, ela estava desesperada. Não porque me amava, mas porque os privilégios estavam escorrendo por entre os dedos. Meu dinheiro financiava muito mais do que eu imaginava. Descobri que parte das contas da casa ainda estavam vinculadas à minha conta bancária. Dias depois, minha mãe apareceu na portaria do prédio. Pedi ao porteiro que não autorizasse a entrada. Minutos depois, recebi uma ligação da recepção. Dona, ela disse que só quer alguns minutos. Que é urgente. Se for urgente, que vá ao hospital, respondi. Aqui, não. Desliguei. Senti uma pontada no peito. Parte de mim ainda lutava contra essa nova versão minha. Aquela menina que, anos atrás, chorava sozinha por não ser ouvida, ainda estava lá dentro. Mas agora, ela tinha uma aliada, eu mesma. No fim daquela tarde, recebi uma notificação no celular.
minha irmã havia tentado entrar em uma de minhas contas bancárias com uma senha antiga. A tentativa de acesso foi bloqueada. Liguei imediatamente para o banco e reforçaram os dispositivos de segurança. As tentativas estavam se tornando agressivas. Eles estavam desesperados. E só então percebi algo: tudo aquilo que ouvi naquela sala no dia da minha chegada não foi uma frase solta no calor do momento. Foi um plano. Talvez não tão articulado, mas sim um desejo real. Eles queriam o que era meu. A verdade é que eu servia mais morta do que viva. E agora que perceberam que não podiam mais me controlar, não sabiam o que fazer com minha existência. Era isso, meu sucesso era uma ameaça. Meu distanciamento, um golpe. Meu silêncio, um espelho. Dias depois, minha mãe apareceu novamente, desta vez com uma carta escrita à mão, deixada na portaria. Peguei, hesitei antes de abrir, mas, por curiosidade, li. Filha, não fizemos por mal, somos uma família. Você tem mais do que precisa, podia nos ajudar com mais generosidade. Nunca te faltou nada. A gente te criou com muito esforço. Sua irmã está passando por dificuldades, perdeu o emprego. Eu e seu pai estamos endividados. Pense bem. Essa sua frieza vai nos destruir. Pense em tudo o que fizemos por você. Ainda é tempo de arrumar isso. Mãe. Era sempre a mesma narrativa, a chantagem emocional. Nós fizemos tudo por você, mesmo quando tudo que eu queria era ser respeitada. Guardei a carta. Não respondi. Começava a entender que, por mais que doesse, minha maior vitória seria manter a distância. Eles só queriam se beneficiar. Amor nunca foi a base da relação, e agora, sem as vantagens, estavam sendo forçados a se olhar no espelho. E o que viam? Uma filha que não voltaria atrás. E uma mulher que, pela primeira vez, estava disposta a lutar por si. Foi numa manhã comum, enquanto eu tomava café na varanda do apartamento, que o mundo deles começou a ruir. A mensagem chegou primeiro pelo celular, um lembrete automático do banco, confirmando o encerramento da minha responsabilidade como fiadora no financiamento do apartamento em nome da minha irmã. Concluído com sucesso. Era o que dizia. Suspirei aliviada. Havia assinado aqueles papéis anos atrás, sem questionar. Fiz por pressão, como tantas outras coisas. Agora, depois de muita burocracia, finalizei o processo que os obrigava a se sustentar por conta própria. E eu sabia exatamente o que aconteceria a seguir. No início da tarde, minha irmã ligou. Deixei tocar. Ligou mais 2 vezes. Ignorei. Então veio a enxurrada de mensagens. Você está louca? O banco suspendeu o financiamento. Como assim você tirou seu nome? Você quer ver a gente morando na rua, é isso? Em seguida, mensagens da minha mãe. Filha, você fez uma coisa muito séria. O gerente ligou avisando que não podem manter o contrato sem você como garantidora. A prestação vai dobrar. Você quer nos destruir mesmo, não é? E finalmente, do meu pai, se você acha que é melhor que a gente, parabéns. Mas não esquece que foi essa casa que te criou. Ingratidão não leva ninguém longe. Ingratidão. A palavra que eles mais usavam quando algo não saía como queriam. Foi então que, poucas horas depois, descobri que não foi só o financiamento que causou a revolta. A empresa que administrava o cartão de crédito cancelou definitivamente o cartão adicional que estava em nome da minha irmã, por falta de vínculo legal. Ela havia tentado fazer uma nova compra, e foi recusada. O desespero se transformou em fúria. No mesmo dia, meus pais foram pessoalmente até meu prédio. O porteiro me avisou. Disse que estavam exaltados, gritando do lado de fora. Recusei a entrada novamente. Em poucos minutos, recebi outra carta, escrita à mão, dessa vez com palavras que pingavam veneno. Você está sendo cruel. Nós dependíamos da sua ajuda. Sua irmã está com parcelas em atraso, e você simplesmente vira as costas? Você não tem coração. Tudo que você tem foi porque nós te demos base.
Agora nos abandona como se fossemos lixo? Você vai se arrepender disso. Não respondi. Apenas arquivei. Naquela noite, ouvi o desabafo de uma vizinha no elevador, sem que ela soubesse quem eu era. A filha dos fulanos tá aí, voltou e cortou tudo. Dizem que a irmã vai perder o apartamento. Que mulher gelada. Engraçado como a frieza nunca foi apontada quando eu era ignorada, humilhada ou deixada de lado. Mas agora que eu dizia não, agora que colocava limites, eu era má. Passei aquela noite refletindo. Pensei em cada centavo enviado ao longo dos anos. Pensei em todas as vezes em que adiei meus planos para atender aos deles. Lembrei das férias que não tirei, das viagens que recusei, das contas deles que paguei como quem paga uma penitência. E para quê? Para que hoje me desejassem o desaparecimento. Na manhã seguinte, meu advogado me ligou. Confirmado. Nenhuma pendência em seu nome com vínculos à sua família. Você está totalmente desvinculada. Inclusive os registros no imposto de renda, contas conjuntas e procurações que estavam em aberto. Era a notícia que eu precisava. A libertação legal daquilo que emocionalmente já havia encerrado. Naquela mesma tarde, recebi uma última visita. Minha irmã. Ela apareceu na portaria sozinha, com cara de quem não dormia há dias. O porteiro me perguntou se eu queria atendê-la. Respirei fundo. Pode dizer que eu não estou. Mas enquanto desligava, senti o olhar dela lá de baixo. Me viu de relance pela sacada do apartamento. E ali, por um breve instante, a arrogância sumiu do rosto. Pela primeira vez, vi desespero genuíno. E talvez medo. Não porque me amava. Mas porque agora entendia que perderá o que mais valorizava, o acesso. O acesso fácil à minha vida, ao meu dinheiro, ao meu esforço. Ela nunca quis saber como era o caminho que eu trilhei. Só queria o que havia no final. Não respondi à visita. Não mandei recado. Não devolvi o olhar. Naquela noite, cozinhei para mim mesma. Coloquei uma música suave. E me olhei no espelho com orgulho. Não por tê-los feito sofrer, porque não era isso. Mas por, enfim, ter escolhido a mim. Minha vida começava a ter sentido longe dos gritos abafados da infância, longe das cobranças silenciosas, longe da sombra da filha invisível. Eles estavam em colapso. E, agora, era tarde demais para consertar o que quebraram com tantos anos de descaso. Os dias seguintes seguiram silenciosos, como se o mundo ao meu redor estivesse tentando entender quem eu havia me tornado. E, na verdade, até eu ainda estava me conhecendo. Cada escolha firme, cada não que antes parecia impossível dizer, agora me dava uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado. Não era vingança. Era respeito. Pela primeira vez, eu me tratava com respeito. Mas então, numa tarde nublada, recebi uma ligação inesperada. Era do escritório onde havia deixado uma notificação extrajudicial para impedir o uso indevido do meu nome em financiamentos e contas conjuntas. A atendente me informou que meus pais e minha irmã haviam tentado, sem sucesso, apresentar documentos para provar um vínculo de dependência financeira. O objetivo? Reconectar meu nome a dívidas pendentes. Eles foram informados que você não é mais responsável por nenhum dos registros. Tentaram argumentar, ameaçar, até chorar. Mas está tudo formalmente encerrado, pode ficar tranquila, disse ela, com um certo pesar na voz. A tranquilidade veio como uma onda quente que percorreu meu corpo. Por dentro, eu estava em paz. Mas algo me dizia que aquele ainda não era o fim. E eu estava certa. Na semana seguinte, encontrei os três à porta do prédio. Estavam visivelmente abatidos. Meu pai mais magro, com os olhos fundos. Minha mãe, com os cabelos desfeitos, e minha irmã, com o rosto sem maquiagem, sem celular na mão, sem brilho no olhar. Pela primeira vez, não vi arrogância, nem frieza. Vi desespero. Mas também vi algo que conhecia bem, o medo de não ter mais controle. Antes que o porteiro intervisse, desci até o hall. Eles me olharam como se estivessem diante de uma juíza.
E, de certo modo, era isso. Aquela era a hora da sentença. Mas não há que eles esperavam. A gente só quer conversar, disse minha mãe, com a voz embargada. Agora vocês querem conversar? Perguntei. Por quê? Porque perceberam que perderam a filha que sustentava tudo? Não é isso, meu pai tentou explicar. É que, a gente errou. E você se afastou de um jeito que deixou tudo pior. Não. Eu me afastei porque finalmente enxerguei quem vocês são. Vocês não me amaram, me usaram. Só estavam por perto enquanto podiam se beneficiar. Eu voltei achando que encontraria uma família. Mas encontrei cobiça. Descobri que estavam contando os dias para minha ausência definitiva, só para ficarem com o que é meu. Minha irmã não disse nada. Apenas olhava para o chão. Seus ombros caídos diziam mais do que qualquer palavra. Filha, minha mãe sussurrou, e estendeu a mão. A gente se arrepende. De verdade. Eu dei um passo para trás. Não com raiva. Mas com a certeza de que aquela proximidade não era mais possível. Vocês não se arrependem pelo que fizeram. Se arrependem pelas consequências. Só voltaram porque a fonte secou. Se eu ainda estivesse pagando as contas, vocês estariam vivendo bem e me desejando longe. Nada mudou em vocês. Quem mudou fui eu. Meu pai fechou os olhos, como quem engole a verdade amarga pela primeira vez. Minha irmã se encolheu ainda mais. Eu não odeio vocês, continuei. Mas não quero vocês perto. Não quero mais viver tentando merecer o amor que nunca foi dado. Cansei de ser a filha esquecida, usada, jogada de lado. E agora? Minha irmã finalmente falou, a voz trêmula. Vai fingir que não tem família? Família? Repeti, e respirei fundo. A minha família, eu vou construir. Com pessoas que me amam de verdade, que me respeitam, que me querem por quem eu sou, não pelo que tenho. Família não é laço de sangue. É laço de verdade. Eles me olharam com olhos vazios. Talvez pela primeira vez, estavam sentindo o que eu senti por tantos anos, o abandono. Mas era diferente. Eu não os abandonei. Eu apenas não me deixei ser abandonada novamente. Voltei para o apartamento e, ao fechar a porta, senti um peso sair dos meus ombros. A dor ainda estava lá, mas havia uma leveza por cima. Era como se eu finalmente tivesse enterrado uma parte do passado, não por rancor, mas por sobrevivência. Meses depois, recomecei. Fiz novas amizades, me envolvi com um grupo de voluntariado, e pela primeira vez tive a liberdade de escolher com quem estar. Não por obrigação, mas por afinidade. E nunca mais deixei que me tratassem como segunda opção. Meus pais e minha irmã tentaram contato outras vezes, sempre com o mesmo discurso, de arrependimento, de pedido de ajuda, de agora estamos diferentes. Mas eu sabia. Eles só sentiram a dor quando a vantagem foi tirada. Eu segui. Plantei raízes novas. Em terra fértil. Com pessoas que, ao me verem, não pensavam no que poderiam ganhar, mas no que podiam compartilhar. E quando alguém me pergunta hoje o que fiz com minha família, eu respondo com tranquilidade: nada. Apenas deixei de ser filha de quem nunca quis ser pai e mãe de verdade. Essa história te tocou de alguma forma? Então não esqueça de curtir esse vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Se ainda não é inscrita, aproveita agora e se inscreva no canal para acompanhar cada novo episódio que publicamos por aqui. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa lição de coragem e superação, compartilhe esse vídeo com ela agora mesmo. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de cortar o vínculo com a própria família para se proteger? Sua opinião é muito importante para mim. E aproveita e me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber até onde essa história chegou, e vou passar nos comentários deixando um coração especial para quem participar.